Você sabe o que faz o vereador? E o prefeito? Afinal, o que eles podem e o que eles não podem fazer? Vamos estudar! Bom, para responder essa pergunta, o roteiro é fácil. A gente vai estudar a nossa Constituição. Essa é a base de qualquer democracia. Os governantes só podem fazer o que a Constituição e as leis autorizam. Essa é a base de tudo. Princípio da legalidade. O princípio da legalidade diz o seguinte: os particulares podem fazer tudo que a lei não proíbe, mas o Estado, o poder público, só pode fazer aquilo que a lei autoriza. Compreendido? Então vamos lá. A nossa atual Constituição, que ela é de 1988, ou seja, assim que saímos da ditadura militar, inauguramos a nossa democracia com essa Constituição, a chamada Constituição Cidadã. Assim ela foi apelidada. O município está regulamentado a partir do artigo 29. Né? No artigo 29 a gente vai ter toda a estrutura do município, a forma como vão se dar as eleições, o número máximo de vereadores e assim por diante. No artigo 30 da nossa Constituição, a gente tem a seguinte redação: compete aos municípios. E aqui a gente tem tanto o que compete ao município fazer, como o que compete ao município legislar, ou seja, fazer as leis. Né? O que ele pode, o que ele não pode fazer. Depois nós vamos falar, não são as únicas competências, né? Ao longo da nossa Constituição tem muito mais coisa. Então, primeiro inciso, legislar sobre assuntos de interesse local. Aquilo que é interesse local é privativo do município. É a competência municipal por excelência. Aquilo que diz respeito exclusivamente à realidade do município não pode ser legislado por lei federal ou estadual. Claro, o problema é a redação ela é um pouco vaga e aí a gente vai preenchendo por aquilo que a gente chama de jurisprudência, né? Então os tribunais já foram construindo mais ou menos o que se encaixa, o que não se encaixa nessa categoria de interesse local, né? Mas, por exemplo, regular horário de funcionamento do comércio e por aí vai. O Supremo Tribunal Federal também já decidiu que a regulamentação, por exemplo, da segurança das instituições financeiras, dos bancos, também é um interesse local. Aquelas leis que regulamentam o tempo de fila na espera das instituições também é competência de interesse local. Este inciso, no entanto, como ele é vago, ele tem que ser interpretado junto com os demais incisos da Constituição e artigos que tratam do tema. Então a gente tem que fazer uma interpretação conjunta. O segundo tema diz o seguinte: suplementar a legislação federal e a estadual no que couber. E no que couber é o interesse local que a gente já falou aqui. Suplementar significa complementar. Naqueles temas que a Constituição diz o seguinte: olha, tanto a União quanto os estados podem legislar de maneira livre. O município pode fazer uma lei que complementa estas leis federal e estadual, por exemplo. Ele jamais vai poder contrariar elas, mas ele pode suprir alguma omissão dela, especialmente se for voltado para a realidade do município. Instituir e arrecadar os tributos de sua competência. Os tributos de competência municipal são o IPTU, o ISSQN, que é o Imposto sobre Serviços, e o ITBI, que é quando a gente faz a transferência do imóvel, a gente tem que pagar ITBI.
Inciso 4 vai me dizer o seguinte: criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação estadual. Então, bem tranquilo, essa parte da divisão do município em bairros é assunto do município. O inciso 5º vai falar dos serviços públicos de interesse local, o transporte coletivo. Esse é aquele transporte coletivo urbano, aquele que fica dentro da cidade. Não é o interurbano, que é aquele que cruza várias cidades, que aí é um problema para o Estado. Manter com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado programas de educação infantil e ensino fundamental. A educação, como foi pensada na Constituição, ela deu essa competência para os municípios, a educação infantil e o ensino fundamental. Deixou o ensino médio, por exemplo, a cargo dos estados. Então, uma parcela bem importante da prestação da educação está na conta do município, está na responsabilidade do município. Aqui não é uma opção, não, é um dever que o município tem. Ele tem que botar a escola. Atendimento à saúde da população. Bom, a União e o Estado também têm responsabilidade em termos da saúde, mas aí a gente tem toda uma série de leis que vão regulamentar isso. A Lei Orgânica da Saúde, a lei que estrutura o SUS, enfim, tem uma série de normativas disciplinando como vai funcionar isso na prática. A melhor síntese que a gente pode fazer sobre isso é a saúde básica, aquele atendimento mais básico, é competência do município, tá? É dever. Quando eu falo competência, é dever, tá? É dever do município. Às vezes a gente vai falar de situações onde que o município pode fazer tal coisa, mas muitas vezes a gente está falando daquilo que o município deve fazer, ele é obrigado a fazer. Então, por exemplo, educação e saúde tem que ter. Não é uma possibilidade, é obrigação. O parcelamento e a ocupação do solo urbano. Afinal, como é que vai funcionar aqui na nossa cidade? Que tipo de terreno, qual é o tamanho, como é que vai funcionar? Tudo isso é para o município. Promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local. Isso é muito importante. O município tem o dever de proteger o seu patrimônio histórico-cultural. É a sua história que ele precisa preservar. O artigo 31 da Constituição, por sua vez, diz o seguinte: a fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal. Então vocês vejam, a principal função do vereador é fiscalizar o prefeito. Não sou eu que estou dizendo, é a Constituição. A primeira coisa que ela está dizendo, tem que fiscalizar. Tá? Então o principal fiscalizador é o vereador. Ele é o principal, não é o único. Mediante o controle externo. Por que externo? Porque nós temos uma separação de poderes. A famosa tripartição de poderes, no município ela é uma bipartição, porque não existe poder judiciário municipal. Então nós só temos no município legislativo e executivo. E o legislativo, portanto, é um poder completamente independente do executivo e cabe a ele fiscalizar. Essa independência é extremamente importante. É justamente para que o vereador não fique refém do executivo que ele tem que ter essa independência. Para ele fiscalizar com qualidade e autonomia, tem que ter independência. E pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo. O Poder Executivo também tem que ter controladorias internas. Ele não pode deixar que só quem está fora aponte os erros. Percebam o seguinte, o controle externo da Câmara Municipal será exercido com auxílio dos tribunais de contas dos estados. A Constituição atual proibiu a criação de tribunais de contas municipais, então a gente não pode mais ter a criação de tribunais de contas municipais, e o Tribunal de Contas do Estado vai fiscalizar tanto as contas do Executivo Estadual quanto dos municípios daquele Estado. No artigo 182, a Constituição traz, no capítulo da política urbana,
um instrumento que é privativo do município, o plano diretor. É ali que tem as minúcias, o tamanho da edificação, quanto que vai ter de recuo, as calçadas, etc. Toda essa parte mais detalhada do planejamento urbano é privativa do município. Não se faz isso de maneira isolada, porque nós temos leis federais, por exemplo, como o Estatuto das Cidades, que traçam diretrizes gerais. Então a União dá diretrizes gerais. Como a gente vai concretizar isso? Bom, aí cada município tem autonomia. Vamos tentar deixar um pouco mais claro? Sabe como é que a gente podia fazer? A gente podia dizer o seguinte, mas o que o município não pode fazer então? Isso a gente tem que ficar de olho, porque pode ter gente por aí prometendo coisas que o município não tem como fazer. Pode ter tanto candidato a prefeito como a vereador prometendo isso. Então vamos lá. O que o município não pode fazer? Bom, a Constituição ela não traz uma lista assim de tá proibido isso aqui, mas ela diz o seguinte: tem certos assuntos que competem só à União, seja a esfera federal de governo. Bom, o primeiro artigo que regulamenta isso é o artigo 21 da Constituição. O artigo 21, ele traz as competências materiais, aquilo que só a União pode fazer. Declarar guerra, assegurar a defesa nacional, emitir moeda, administrar as reservas cambiais, manter o serviço postal, a questão do correio, né? O que mais restringe, no entanto, especialmente a atividade legislativa, é o artigo 22, porque ele fala de legislação. Ele diz o seguinte: compete privativamente à União legislar sobre. Olha só o primeiro inciso: direito civil, direito comercial, direito penal, direito processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho. Eu já tenho 10 matérias bem amplas que só a União pode legislar. Então nada do que está aqui o município vai poder legislar. Nem o Estado, nem o Estado. Então, por exemplo, eu quero criar no meu município um crime de maus tratos aos animais com pena de 50 anos de prisão. Posso? Não, o município não pode legislar em matéria penal. Tá? Tem várias outras questões aqui. Eu vou pontuar algumas assim que eu acho que é onde mais dá problema. Trânsito e transporte. Isso aqui já se tentou fazer em um monte de município por aí. Sempre tem algum vereador criativo. Vou fazer uma lei. Já teve vereador que fez lei dizendo que naquele município não precisava usar o cinto de segurança para dirigir. Não compete ao município nada disso. O Código de Trânsito, ele até deixa claro algumas coisas que cabe ao município em matéria de trânsito. Definir onde pode estacionar, onde não pode, onde vai ter vaga especial, onde não vai. Se o sentido das ruas, se vai ter sinaleira, se vai ter quebra-mola, se vai ter faixa de segurança. Isso sim. Agora, aquelas leis de trânsito que a gente aprende na autoescola, nem o Estado não pode. É só o governo federal. Também uma outra coisa aqui, diretrizes e bases da educação nacional. Então, olha só que pegadinha interessante. O município tem a competência de fornecer a educação municipal, a educação fundamental, mas ele não tem total liberdade para dizer como vai funcionar. Então, por exemplo, nós já temos uma lei de diretrizes e bases. Exemplo, estrutura curricular básica. Nenhum município vai poder inventar, não, aqui nós não vamos mais estudar matemática, geografia, história, vamos só estudar. Não, a base ela é igual para todo o país.
Existe um conteúdo mínimo que deve ser estudado em todo o país e todo mundo tem que saber aquilo ali. Tá? E é importante que seja assim. Agora, se o município quer ir além, quer ofertar um aprendizado extra, bom, isso ele pode, desde que ele não contrarie a lei de diretrizes e bases, porque, de novo, é a Constituição que está dizendo que tem que respeitar a lei de diretrizes e bases da educação. E, por fim, propaganda comercial, né? Então, quem define o que pode fazer, o que não pode fazer em termos de propaganda e tal, é a União. Então vejam que sobrou pouca coisa para o município. Então a tarefa municipal, ela é simples, mas ela é muito importante. Então os candidatos este ano deveriam primeiro estar focando nisso que é simples e importante, para depois começar a pensar em ideia mirabolante, especialmente se não for da sua alçada. Um outro artigo muito importante é o 23, porque ele diz o seguinte: a competência comum da União, Estados, Distrito Federal e municípios, ou seja, todos têm que fazer o que está nessa lista. Aqui é dever de todos. Então, assim, ó, zelar pela guarda da Constituição, primeiramente, das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio público. Né? Todos aqui têm que ser um defensor da lei e da Constituição. Então eu vou pontuar algumas coisas que eu ainda não falei. Por exemplo, aqui o artigo 5º fala uma coisa muito importante também: proporcionar os meios de acesso à cultura, proteger o meio ambiente, preservar as florestas, a fauna e a flora, fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar. Aqui é a responsabilidade de todo mundo. Então o município tem que se preocupar com isso também. Promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico. Então o município também tem que ter programa de habitação. Saneamento básico, as pessoas precisam entender que investir em saneamento básico é investir em saúde preventiva. Sai muito mais barato, inclusive, investir em saneamento básico e traz um retorno melhor e mais qualidade de vida para as pessoas. Então, saneamento básico tem que ser uma exigência muito forte dos municípios. Combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização. Estabelecer e implantar política de educação para a segurança no trânsito. Então veja assim, ó, olha, legislar, fazer uma lei dizendo o que pode e o que não pode, o município não tem competência para fazer. Mas tem que ter um programa de educação para o trânsito. Educar as pessoas para o trânsito é função do município. Agora que a gente já sabe o que o município pode e o que o município não pode fazer, a gente precisa esclarecer. Mas o que o executivo vai fazer e o que o legislativo vai fazer. Então vamos lá. Como regra geral, tudo aquilo que envolve prestação de um serviço, ela é competência do executivo. E tudo que envolve legislar é, como o nome já sugere, competência do legislativo. Então a gente viu que o legislativo, ele fiscaliza e ele legisla, tá? Fazer lei. Só que tem um pequeno problema aqui. Não é toda lei que o vereador pode propor. Como assim? Tem leis que são de iniciativa privativa do Poder Executivo, por exemplo. Nesse ponto, a Constituição não fez uma lista específica para os municípios, mas ela fez para o presidente da República. E isso se aplica também no âmbito municipal. A doutrina chama isso de simetria constitucional. Então vamos ver. São de iniciativa privativa do chefe do executivo as leis que disponham sobre criação de cargos do executivo, tá? Funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica e o aumento da sua remuneração. Se um determinado projeto de lei, para sua aplicação, necessita da criação de um cargo,
do aumento de salário de um cargo que já existe e por aí vai, é o executivo que tem poder. Tudo aquilo que diz respeito à organização da administração pública é de competência privativa do poder executivo. Estou falando da iniciativa, ou seja, criar o projeto de lei. Então, o prefeito vai fazer o projeto de lei, vai mandar para os vereadores que podem aprovar, não aprovar, fazer mudanças, podem, tá? Mas não pode iniciar o processo legislativo por meio de um vereador. Então vejam que cada vez está tendo menos possibilidade para o vereador. Então, às vezes, ideias muito boas vão ter que ser mandadas para o executivo para que o executivo faça, coloque em prática. E naquilo que é privativo do poder executivo, o que os vereadores podem modificar ou não? Bom, como regra geral, os vereadores estão livres. Quais são as exceções? Nada que gere aumento de custos para o poder executivo. Aumento de custos. Então, o vereador não pode criar ou aumentar a despesa. Aqui complicou. Aqui complicou. Porque ideias boas geralmente precisam de dinheiro para serem colocadas em práticas. E aí, se eu estou criando uma despesa para o poder executivo, é o executivo unicamente que tem poder para isso. O legislativo pode, inclusive, reduzir a despesa. Então, por exemplo, o vereador achou que o salário de um determinado cargo está muito alto. Pode reduzir? Pode reduzir, ele pode. Agora, o vereador achou que está muito baixo o salário de um determinado cargo e ele quer aumentar. Pode? Não pode. Mas e vem cá, não tem exceção isso? Tem. Tem aquilo que é por excelência competência do poder legislativo, orçamento. Olha, eu estou vendo muita gente por aí dizendo uma afirmação falsa, que é dizer que só o executivo pode fazer o orçamento. O executivo tem o dever de enviar ao poder legislativo a proposta orçamentária. Proposta orçamentária. Quem aprova ou não o orçamento é o legislativo. Inclusive com ampla possibilidade de modificação, inclusive porventura gerando aumento de custos. Então os vereadores podem fazer emendas criando aumento de despesa e etc. no orçamento, desde que eles indicam de onde vão tirar esse dinheiro. Tem que ser dito, não, então esse dinheiro que estava em tal lugar vai vir para tal lugar. Vamos explicar um pouco o que é orçamento? De uma maneira bem simples, bem didática. O executivo governa dentro daquele orçamento, do dinheiro que o legislativo liberou. Então o legislativo vai dizer, olha, vai tanto para a saúde, vai tanto para a educação, vai tanto para não sei o quê. Né? A gente viu recentemente o Congresso Nacional entendeu que tinha que tirar dinheiro de áreas importantes para aumentar o fundo partidário. Eu não concordo com isso, mas é uma competência que o Congresso tem, né? Justamente porque ele tem essa liberdade. Então, assim, nós temos 3 leis muito importantes. Tá? O orçamento é constituído de 3 leis muito importantes. Primeiro, o plano plurianual é um planejamento de 3 anos. Então você não vai planejar um ano só, você vai traçar diretrizes gerais.
Aí você tem a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Ela vai, perceba, a gente está vindo do mais amplo, está afunilando, e aí nós vamos chegar na Lei Orçamentária, que aí é a minúcia da coisa, né? Então, perceba, você vai afunilando, tem que ir respeitando todas essas leis. E no fim a gente vai traçar as minúcias. Olha só como isso é importante. O prefeito não pode acordar e dizer: eu vou fazer um hospital. Por quê? Porque ele não tem dinheiro para isso. Se ele quer fazer um hospital, então ele vai ter que dizer: ano que vem nós vamos fazer um hospital. Com que dinheiro? Dinheiro tal que vai sair de tal lugar e vai ir para tal lugar. Conforme o projeto, aqui assim, assim, assado. Vai mandar para a Câmara de Vereadores. E a Câmara de Vereadores vai dizer se concorda ou não. Então percebam, claro, depois executar essa obra, verificar como é que está sendo, é tudo com o executivo. Mas é o legislativo que tem que aprovar. Então, tudo na administração pública tem que ter planejamento. Percebam, para ano que vem, quem for eleito vai ter dificuldade de sair colocando em prática as suas propostas de campanha. Por quê? Porque esse ano vai ser determinado o orçamento para o ano que vem. E se não estiver contemplado no orçamento, não vai poder fazer. Então tem muita coisa que vai ter que ser incluído ano que vem para só em 2022 ser feito. Então percebam que justamente porque a gente está lidando com dinheiro público, tem que ter muita responsabilidade e planejamento. Essas são a base. Esse é um breve resumo. Eu sei que o vídeo já ficou muito longo. Agradeço a todos que assistiram até aqui. Aproveitem bem essas eleições. Cobrem dos candidatos. Cobrem responsabilidade, respeito à lei. Percebam, a tarefa não é fácil, a tarefa é complexa, então demanda competência e seriedade, tá bem? Qualquer dúvida, coloquem nas perguntas, se inscrevam no canal.